dos julgamentos mais polêmicos, insanos e controversos envolvendo uma celebridade. Com a morte do O.J. Simpson esse ano, a gente precisa falar sobre ele. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Pra ser sincera com vocês, a primeira vez que eu tive contato com esse caso foi com um documentário da Netflix, Do Povo versus O.J. Simpson. Eu tentei procurar na Netflix, mas eu não encontrei. Eu não sei se eles tiraram do catálogo, mas eu lembro que eu fiquei bem chocada quando eu assisti, e na época eu nem fazia vídeos ainda sobre casos. Então, assim, hoje a gente vai fazer um grande deep dive nesse caso. Se preparem, porque tem muita informação. Então, sem mais enrolação, bora pra história. O nome do O.J. Simpson, na verdade, é Orenthal James Simpson. Ele nasceu em julho de 47 em São Francisco. Quando ele tinha 2 anos, ele foi diagnosticado com raquitismo, que é uma doença que apresenta amolecimento e enfraquecimento dos ossos, geralmente causada por uma deficiência de vitamina D no organismo. E isso foi importante na infância do O.J., porque por conta dessa deficiência, ele teve que fazer alguns procedimentos diferentes para que melhorasse. Quando ele tinha por volta de 13 anos de idade, ele se juntou a uma gangue de rua chamada Guerreiros Persas. E aí ele passava muito tempo com essas gangues na rua, e aí eles faziam pequenos crimes, como por exemplo, assaltos a bares e brigas com outras gangues. Inclusive, por conta de uma dessas lutas, ele chegou a ser levado em um centro de detenção juvenil, e ele ficou lá por 1 semana. Apesar de toda essa situação, o O.J. também era muito talentoso jogando futebol. Só que ele era um péssimo aluno, ele tinha notas baixas, e aí só o futebol não ia adiantar para ele conseguir uma bolsa de estudos em uma universidade grande. Só que o talento dele foi tanto que ele acabou se destacando e ganhou o troféu Heisman. Esse troféu é o maior prêmio dado a um jogador de futebol universitário nos Estados Unidos. E é claro que aqui a gente tá falando de futebol americano. Logo depois dele vencer esse prêmio, em 69, ele foi contratado pelo Buffalo Bills, que é um time profissional. Ele foi apelidado de The Juice, porque o nome dele era O.J. Orange Juice, tipo suco de laranja, e The Juice seria o suco. E assim, ele conseguiu estabelecer vários recordes já quebrados. Ele fez 23 touchdowns em 1975 e ele correu 273 jardas. Enfim, eu não vou falar muitos detalhes sobre a carreira dele, porque eu não entendo nada de futebol americano e também não é o foco do vídeo. Ele encerrou a carreira no futebol americano entre 78 e 79. E aí, assim, nessa época, ele já estava muito famoso. E aí, depois que ele se aposentou, ele tentou carreira em outras áreas. Ele, por exemplo, se tornou primeiro um locutor esportivo, que ele também foi muito bem sucedido. E ele também tentou a carreira de ator, apesar dele não acreditar que fazia muito sentido pra ele e que ele ia conseguir se fixar nela. E aí, em 78, quando ele já estava muito rico e famoso, e a maioria das pessoas sabia quem ele era nos Estados Unidos, ele comprou uma grande casa em um bairro que ficava na área de Brentwood. A casa era gigante, ficava em Los Angeles. E aí, quando ele comprou essa casa, ele vivia com a primeira esposa dele, uma mulher chamada Marguerite, e os dois tinham 3 filhos juntos. Logo depois deles se mudarem, o O.J. foi para uma balada em Los Angeles, e lá ele se deparou com uma garçonete que ele imediatamente se apaixonou. De acordo com ele, ela era maravilhosa. O nome dessa mulher era Nicole Brown, e ela tinha 18 anos na época. O O.J. tinha 30. E a Nicole sabia quem o O.J. era. Ela sabia que ele tinha uma família, mas ao mesmo tempo ela se interessou por ele. Os dois começaram a flertar, e aí eles ficaram. Por anos, eles se encontraram em segredo até o O.J. finalmente se divorciar da esposa. Na verdade, o O.J. com a ex-esposa também tinha passado por uma grande tragédia. O filho deles, o Aaron, que nasceu em 77, ele morreu 1 mês antes dele completar 2 anos, afogado na piscina da casa. Aí é claro que o casamento dos dois já estava muito abalado, juntou com o fato que o O.J. estava tendo um caso, e aí eles se separaram. Só que o O.J.
permaneceu naquela casa gigante que ele tinha e a ex-mulher se mudou junto com os outros filhos. Logo depois do divórcio, o O.J. pediu a Nicole em casamento e eles se casaram em 85. Os dois tiveram 2 filhos juntos, a Sydney e o Justin. No mesmo ano em que os dois se casaram, eles tiveram uma briga muito feia que resultou num O.J. quebrando tudo com um bastão de beisebol. Depois da discussão, a Nicole foi se refugiar no carro que eles tinham e aí o O.J. foi lá com o taco e quebrou todos os vidros do carro. E não só isso, a Nicole constantemente reclamava do casamento dela com os familiares e com os amigos. Ela dizia que o O.J. era muito violento e que eles tinham muitas brigas. Essas brigas resultaram em 8 ligações dela pra polícia. Todas as vezes a polícia ia até a casa, o O.J. meio que dava a entender que aquilo era um caso pra eles resolverem entre a família, que eles não tinham que se meter, e os policiais não faziam nada. Em 89, teve uma das brigas mais intensas, que inclusive foi na véspera de Ano Novo. A Nicole chamou a polícia e quando eles chegaram lá, ela tava com o lábio cortado e com vários hematomas. Tipo, o olho roxo, e ela também tinha marcas no pescoço que pareciam que alguém tinha apertado no pescoço dela. Ela também chorava muito e dizia que o O.J. tinha ameaçado ela de morte. Em todas essas ligações que a Nicole já vinha fazendo pra polícia, ela sempre estava gritando muito, parecia muito desesperada e chorando. Por conta dessa última, que deu pra ver claramente que teve uma agressão física, o O.J. foi obrigado a cumprir 120 horas de serviço comunitário. Ele também pagou uma multa de $200 e ficou 2 anos em liberdade condicional. E ele também foi obrigado a doar $500 para um abrigo de mulheres que eram vítimas de violência doméstica. Mas assim, o O.J. ele nunca se sentiu culpado. Ele até deu uma entrevista para uma revista da ESPN dizendo que não tinha sido nada demais e que foi só uma briga em que os dois estavam errados. Ele também alegou que ninguém tinha saído ferido. E aí vocês devem estar se perguntando, por que a Nicole não se separava do O.J. dada essa situação? Eu acho que a gente tem vários exemplos nos dias de hoje, inclusive mulheres que devem sofrer de violência doméstica e não conseguem deixar o relacionamento. Eu acho que essa é uma discussão muito mais profunda, mas o que a Nicole dizia é que muitas vezes ela não queria causar problemas. Então, ela tinha alguns acordos no casamento, às vezes eles brigavam, mas depois disso eles ficavam bem. Então, ela achava que aquilo ia passar. Inclusive, o casamento deles tinha uma cláusula que impedia que a Nicole tivesse um emprego próprio e ganhasse o próprio dinheiro. Então, todos os recursos financeiros que ela tinha eram advindos do O.J. Muitas pessoas acreditam que ele colocou essa cláusula de propósito para ela não conseguir sair do casamento mesmo, mas é claro que também é um fator determinante para você não se separar. Tipo, ela não tinha condições, ela não tinha recursos, então se ela se separasse, ela ia ficar um pouco desamparada também. Só que dada essa situação terrível, a vida deles juntos não durou e por incrível que pareça, quem pediu o divórcio foi o O.J. em 92. Eles ficaram casados então por 7 anos e de acordo com o O.J., essa separação foi por conta de problemas irreconciliáveis. Eles fizeram um acordo para esse divórcio, o O.J. concedeu $430 mil para ela e mais $10 mil de pensão alimentícia, até para ela cuidar dos filhos que iam ficar sob a guarda dela. A Nicole saiu daquela casa gigante que eles dividiam e se mudou para uma casa menor. É claro que a casa, mesmo sendo menor que a do O.J., ainda era uma casa gigante e eles também tinham uma casa de hóspedes que ficava no fundo. Nessa casa, ela tinha um colega chamado Kato. Esse cara era um amigo dela, ele era ator, então ele precisava ficar em Los Angeles para conseguir uma carreira, só que ele ainda estava começando, então ele não tinha muito dinheiro. Aí o acordo que eles tinham é que o Kato pagava cerca de $500 para ela por mês para ficar nessa casa de hóspedes e em troca ele também ajudava às vezes a cuidar dos filhos da Nicole. Então para ela era bom, porque ela tinha uma companhia, né, que não tava na mesma casa, eles não moravam juntos, mas que tava ali caso ela precisasse, e ele também ajudava com os filhos quando ela tinha que sair de casa. Depois de um tempo em que eles estavam nessa situação, a Nicole mudou de novo para uma casa um pouco menor e o Kato foi junto com ela, só que como essa casa era menor, eles não tinham essa casa de hóspedes. Aí ela pegou um quarto a mais na casa pro Kato ficar. Então agora eles estavam dividindo de fato a casa, só que o O.J., mesmo divorciado da Nicole, ficou com muitos ciúmes do Kato dividindo o local. Ele falou, não, você não vai morar junto com a minha mulher não, tá maluco? E aí ele ofereceu pro Kato morar na casa dele no lugar. E o Kato achou que aquele era o melhor dos mundos. Ele não tinha nenhum tipo de interesse amoroso na Nicole, a gente não tem evidência nenhuma de que rolava alguma coisa entre eles, mas agora ele tava indo morar com um astro do futebol americano, uma celebridade, a casa dele era maior,
maior, para ele só tinha benefícios. E apesar desse divórcio, o O.J. não deixava a Nicole em paz. Ele não queria que ela tivesse nenhum tipo de contato com outro homem. Tem até uma denúncia que ela fez em 93 que o O.J. chegou a invadir a casa dela. E por conta dessa invasão, ela teve que se trancar na cozinha. Então assim, né? Vamos combinar que a gente já tinha um histórico confirmado de violência do O.J. em relação a ela. 2 anos depois do divórcio, no dia 13 de junho de 94, tanto a Nicole quanto um amigo dela, um cara chamado Ron Goldman, foram encontrados mortos do lado de fora da casa dela. E as autoridades concluíram que os dois tinham sido assassinados. Mas o que aconteceu nesse dia pra gente chegar nesse ponto? Na noite anterior, a Nicole tinha ido em um recital de dança da filha dela com o O.J. Inclusive, ele também foi. Os pais da Nicole também estavam lá. E assim, por mais que eles estavam divorciados, eles até conseguiam conviver de forma civilizada. Então eles se encontraram no recital. Depois a Nicole foi jantar com os filhos e com os pais dela em um restaurante, mas o O.J. não foi convidado. Depois do restaurante, eles foram tomar sorvete. E nessa sorveteria, a mãe da Nicole lembrou que ela tinha esquecido os óculos dela no restaurante. Então eles ligaram pro restaurante pra perguntar se eles tinham encontrado alguma coisa. E na verdade eles tinham. Eles inclusive tinham guardado os óculos dentro de um envelope de papel branco pra caso eles se lembrassem e fossem buscar. E aí um dos garçons desse restaurante conhecia a Nicole, sabia onde ela morava, e ele se ofereceu pra passar na casa dela depois do turno dele e devolver esses óculos. E aí ela concordou. Eles todos foram embora pra casa depois da sorveteria. A Nicole colocou os filhos pra dormir, entrou no banheiro pra tomar um banho de banheira e foi isso que aconteceu. Por volta das 10 horas da noite, os vizinhos reportaram ter ouvido cachorros latindo. Um casal que estava passando por aquela rua também avistou um cachorro Akita branco que parecia estar bem desesperado. Esse cachorro estava correndo por aí, latindo, e parecia que ele estava estressado, tentando avisar alguma coisa ou fugido de casa. Algumas fontes, inclusive, dizem que esse casal viu sangue nas patas desse cachorro. Como ele era branco, dava para perceber mais. E aí esse casal ficou preocupado com o comportamento do cachorrinho ali, tentou acalmar ele e levou ele pra dentro da casa deles. Porque eles falaram, bom, depois a gente tenta achar um dono, né, espera a manhã seguinte. Só que o cachorro dentro da casa continuava desesperado. Ele continuava latindo, ele ficava arranhando a porta, ele queria sair. E aí o casal falou, bom, vamos levar ele pra dar uma volta? Talvez ele leve a gente até o lugar que ele quer chegar. Então eles foram indo em direção à casa da Nicole e assim que ele chegou do outro lado da rua, ele começou a arrastar o casal. Tipo, ele queria muito ir até lá. Foi aí que o casal percebeu que o cachorro estava tentando avisar eles que tinha uma cena do crime acontecendo bem ali na frente. Eles encontraram uma mulher loira deitada em cima de uma poça de sangue 2 vezes o tamanho dela. Dava pra ver claramente que ela já estava morta. Não tinha como alguém perder aquela quantidade de sangue e continuar vivo. E aí é claro que eles precisavam reportar pra polícia, mas a gente estava nos anos 90, não tinha celular ali pra pegar pra ligar. Eles foram até a casa de uma vizinha. Essa mulher era uma idosa de 80 anos, ela ficou muito assustada. Ela achou que era um invasor que tava tentando entrar na casa dela. Ela mesma ligou pra polícia, e aí eles tiveram que ir em um outro vizinho. Esse vizinho permitiu que eles entrassem, eles reportaram o que tinha acontecido, e a polícia foi bem rápida pra chegar. Enquanto eles estavam olhando aquela cena do crime, um outro policial foi andando pela propriedade pra ver se ele encontrava algum tipo de evidência com uma lanterna, e conforme ele caminhou pelo jardim, ele encontrou outro corpo. O corpo era de um jovem, um homem, e a camiseta dele estava por cima da cabeça. Parece que alguém tinha tentado levantar por cima do rosto dele. Ele também estava entre a cerca da casa da Nicole e a do vizinho. Ele foi identificado como sendo o Ron Goldman, que também era o garçom do restaurante que ia devolver os óculos da mãe da Nicole. Os dois tinham sido esfaqueados até a morte, mas eles receberam muitas facadas, eles estavam com muitos ferimentos, a grande maioria na região do pescoço, só que a Nicole estava muito pior. O ferimento que ela tinha no pescoço parecia que alguém tinha tentado decapitar ela. Ela também estava completamente vestida, mas estava descalça. E os pés dela estavam secos e limpos. Então isso indicava que ela não tinha andado em cima do próprio sangue para tentar escapar da pessoa que tinha matado ela. Isso indicava que ela morreu bem rápido. Pela forma que a cena se encontrava, os investigadores também conseguiram descobrir que a pessoa primeiro matou a Nicole, depois ela matou o
Ron e depois ela voltou pra Nicole ainda. Andando rapidamente pela casa, eles conseguiram encontrar uma touca, uma luva de couro extra grande e um envelope branco contendo óculos dentro. Também tinha uma trilha de pegadas ensanguentadas que estavam levando pra um beco que ficava atrás da casa. Só que esse beco não era muito óbvio. Você olhasse na frente da casa da Nicole, você não perceberia que tinha um beco ali. Então isso indicava que a pessoa que cometeu o crime ou já estava observando a Nicole há algum tempo e sabia como funcionava a dinâmica da casa, ou era alguém que ela conhecia. Ao lado dessa trilha de pegadas ensanguentadas, também tinha uma trilha de gotas de sangue do lado esquerdo. Isso indicava que a pessoa que andou até os fundos estava pingando sangue, então talvez ela tivesse algum ferimento na parte esquerda do corpo. A trilha parava misteriosamente, do nada, na rua de trás, o que também indicava que essa pessoa talvez tenha entrado no carro e foi embora. A teoria inicial da polícia é que o assassinato do Ron foi por mera hora errada no lugar errado. Talvez ele chegou na casa bem na hora que ele encontrou o assassino matando a Nicole, e aí o assassino percebeu que ele não poderia deixar uma testemunha e acabou matando ele ali também. E ele deve ter tentado fugir, afinal ele estava entre a cerca pro vizinho. Quando a polícia percebeu que a vítima se tratava da ex-esposa do O.J., eles tentaram entrar em contato com ele para deixar os filhos junto com o pai. Afinal, eles acordaram com aquela cena terrível e eles precisavam do amparo de algum familiar. Só que eles não estavam conseguindo falar com ele. O telefone dele estava desligado e ele também não estava em casa. Quando os policiais foram até a casa do O.J. para tentar contato com ele, eles perceberam que o carro dele estava estacionado de forma estranha. Parecia que ele tinha parado com pressa de qualquer jeito. E um dos investigadores percebeu que do lado do motorista tinha uma manchinha de sangue. Nessa hora, como eles não sabiam do que estava acontecendo, eles já imaginaram que a pessoa que atacou a Nicole também queria atacar o O.J. Então eles ficaram desesperados, achando que talvez aquele agressor estava dentro da casa do O.J. ou até mesmo que ele estava machucado lá dentro. Então eles não tinham um mandado de busca para entrar na casa, mas mesmo assim, acreditando que era uma situação de emergência, eles decidiram entrar de qualquer forma. A primeira pessoa que eles encontraram lá dentro foi o Kato. Ele disse que o O.J. tinha pegado um avião para Chicago na noite anterior, então era por isso que ele não estava atendendo o telefone. Então assim, enquanto os policiais esperavam, eles aproveitaram para entrevistar o Kato, para ver o que ele tinha feito na noite anterior. Ele disse que por volta das 10h45 da noite, 45 minutos depois do que os policiais acreditam que o crime foi cometido, ele estava em casa quando ele ouviu 3 barulhos bem altos. Ele levou os policiais no local onde ele acreditava que aqueles barulhos tinham vindo, e lá os policiais encontraram o outro par de uma luva de couro extra grande. E ela era muito parecida com aquela que estava na cena do crime. Né, Arya? O contato com o O.J. só foi feito às 6 horas da manhã, quando ele chegou em Chicago e estava no hotel. E aí os policiais informaram que a ex-esposa dele estava morta, e as perguntas que o O.J. fez, na verdade ele não fez nenhuma pergunta. Ele não perguntou se tinha sido um acidente, como ela morreu, nada. Ele só falou que ele ia chegar o quanto antes e pegar o primeiro voo pra estar com os filhos. Só que é estranho, né? Eu acho que quando você é informado que uma pessoa você já se relacionou ou algum familiar seu tá morto, você quer saber... A primeira coisa que você quer saber é como isso aconteceu. Além disso, os policiais, quando entraram na casa, perceberam que tinha uma trilha de gotas de sangue até a entradinha, tipo até o hall de entrada. Dentro de todo o carro também tinham pequenas gotas. E antes mesmo do O.J. chegar em Los Angeles, ele entrou em contato com um advogado criminal. Mas ele nem sabia que a mulher dele tinha sido morta. Podia ter sido um acidente. Ele já estava falando com o advogado. E assim, tem uma forma bem diferente que os policiais tratam os casos quando envolve uma celebridade. Isso por conta de paparazzis. Então eles precisavam fazer de tudo para que aquilo não vazasse pra mídia tão rápido, até porque eles não tinham certeza de nada. E assim que o O.J. chegou em casa, ele tava com um band-aid no dedo da mão esquerda. Ele primeiro foi interrogado ali na casa dele mesmo sobre o relacionamento que ele tinha com a Nicole. Ele disse que os dois tinham um relacionamento civilizado, apesar deles estarem separados. Ele também comentou sobre o recital da filha que ele tinha ido, e aí ele não conseguia falar direito o que ele tinha feito e os horários em que ele tinha feito as coisas. Ele falou tipo, antes de ir pro recital, eu fui passar numa loja de flores pra comprar flores pra minha filha, e aí eu liguei pra Paula, que era a namorada dele na época, e aí perguntaram pra ele, que horas foi isso? Dele, não sei, umas 7, 8, 9, por aí.
um desses horários. Então ele falava várias palavras confusas. Ele falou que chegou em casa por volta desse horário. E aí perguntaram pra ele como que ele tinha machucado o dedo. Ele falou que ele tinha machucado com um vidro. Aí depois ele falou que ele não se lembrava como. Mas ele também disse que tinha sangrado dentro do carro e que ele não tava se importando porque ele sangrava o tempo todo. Afinal, ele era esportista, ele tinha costume de ter ferimentos, machucados. Esse pequeno interrogatório durou só 32 minutos. Só que o O.J. já tinha formado todo um time de advogados. E aí, nesses dias que se seguiram, enquanto os investigadores estavam ali tentando montar algo que fizesse sentido, o O.J. ficou hospedado na casa do Rob Kardashian, que vocês bem sabem que foi um dos advogados dele no caso, até porque ele não podia ficar na casa dele, porque podia estar sendo considerada como uma cena do crime. Como os policiais estavam suspeitando bastante dele, ele foi indiciado e ele teria que permanecer sob custódia até o julgamento, porque era um crime muito violento. Só que por se tratar de uma celebridade, como eu falei pra vocês, a polícia dá tipo uma vantagem de que se ele quiser, se ele for cooperar, pra ele ir até a delegacia e evitar que os policiais vão até a casa dele prendê-lo pra não gerar um grande escândalo. E aí o advogado dele, o principal, recebeu essa ordem e falou: não, tá bom, a gente vai, pode deixar. E aí o O.J. tinha até, sei lá, 11 da manhã pra se apresentar na delegacia. Só que aí as horas foram passando e ele não aparecia. Aí os policiais foram até a casa do Rob Kardashian, tentaram conversar ali, tentaram ser o mais legal possível, inclusive, tipo, eles estavam deixando o O.J., nossa, esperar o tempo que fosse necessário. Até porque os advogados estavam falando que ele estava muito abalado, que ele tinha alguns problemas psicológicos, que ele já tinha falado em tirar a própria vida. Então os policiais estavam sendo pacientes até certo ponto. Quando deu o horário máximo, eles pediram para um psiquiatra entrar para ver como o O.J. tava, e quando esse psiquiatra chegou no quarto onde ele deveria estar, ele não tava. Ele tinha fugido pela janela. Agora me fala, uma pessoa inocente faria isso? Antes dele fugir, ele tinha deixado uma carta com os advogados, onde ele falava que ele ia tirar a própria vida, ele falava um pouco sobre o relacionamento com a Nicole, e aí ele só foi localizado mais tarde naquele dia, quando ele fez uma ligação do celular dele, e ele tava na rodovia. A polícia seguiu no encalço do O.J. por essa rodovia, mas foi tipo uma perseguição bem tosca. Eles estavam em uma velocidade super baixa, na verdade uma velocidade normal para uma rodovia, e durou cerca de 90 minutos. Durante esses 90 minutos, que foram 96 quilômetros de perseguição, milhões de espectadores nos Estados Unidos estavam acompanhando cada detalhe. Sem contar que o O.J. ficou trancado dentro do carro durante horas antes dele finalmente se entregar. Ele chegou a fingir que tinha alguém com uma arma na cabeça dele dentro do carro, mas era tudo mentira. Quando eles abriram o carro dele, ele tava com uma arma, com um passaporte, $9 mil em dinheiro e itens que pareciam ser usados para um disfarce. Mas ele insistiu que ele não tava fugindo. O corpo de advogados que o O.J. reuniu para defender ele teria custado cerca de $50 mil por dia. Ele, inclusive, para cobrir essas despesas, teria vendido algumas recordações dele do futebol. O advogado que liderou no começo era o Robert Shapiro. Esse cara ficou bem conhecido por conta do julgamento dos irmãos Menendez, que eu acho que vocês devem se lembrar daqui do canal. Também tinha o Robert Kardashian, um cara chamado Barry Scheck, Alan Dershowitz e o F. Lee Bailey. Todos eles eram grandes nomes no meio jurídico americano. Pouco antes do julgamento começar, ali nos julgamentos preliminares, o Robert Shapiro fez com que o O.J. passasse por um teste de polígrafo. E a gente sabe que testes de polígrafo são super falhos e que não é muito recomendado fazer, mas a título de curiosidade, quando o O.J. fez, você tem que tirar mais de 6 para provar que você não tá mentindo. O resultado dele foi menos 24, ou seja, enfim. O julgamento principal ficou conhecido como o julgamento do século e teve as declarações iniciais no dia 24 de janeiro de 95. O júri ficou isolado por 11 meses. Vocês têm noção como que deve ter sido ser parte dos jurados desse caso? Você fica 11 meses sem ter contato com a sua família, todo contato é supervisionado, você tem que ficar isolado da sociedade, tem alguns filmes que você não pode assistir, tudo muito louco. Inclusive, vários dos jurados no final do julgamento tiveram que se tratar para depressão e para crise de ansiedade.
dele. E o julgamento também foi quase todo televisionado. As pessoas assistiam pela TV tudo que estava rolando. A promotora principal do caso era uma mulher chamada Marcia Clark. Assim, por conta do comportamento do O.J. no casamento, parecia que ela tinha uma grande vantagem. E ela era uma promotora muito respeitável. Ela já tinha 12 anos de carreira e ela não se deixou abalar pela publicidade do caso ou pelo status de celebridade do O.J. Até porque ela logo percebeu que ele não tinha um álibi. O único era o Kato, que disse que estava com o O.J. às 9 horas da noite. Então ele foi chamado para depor e ele contou que os dois teriam ido no McDonald's, comido dentro do carro e voltado para casa por volta das 9h40. Depois, ele só viu o O.J. às 11 da noite. Então, das 9h40 até as 11, ninguém sabe onde o O.J. estava e, como eu já mencionei, acredita-se que o crime foi cometido ali pelas 10 horas. E nem o próprio O.J. se lembrava onde ele estava nesse horário. Quando o Kato viu ele às 11 da noite, ele disse que achou estranho que ele parecia estar bem agitado, com muito calor e suando, mas a noite nem estava tão quente assim. Ele também tinha chamado um motorista de uma limusine para levar ele pro aeroporto para ele pegar o voo para Chicago. Só que esse motorista já estava esperando algum tempo na casa e eles já estavam até atrasados para ir pro aeroporto. O motorista também disse que achou que ele estava com calor demais para uma noite daquelas. E supostamente, o O.J. estava levando 4 malas pro aeroporto. Só que uma delas, ele não deixou o motorista pegar. Ele que quis manusear ela sozinho o tempo todo. E quando o O.J. chegou no aeroporto, ele despachou 3 malas. E aí as pessoas ficaram se perguntando, o que aconteceu com a 4ª mala? O que tinha dentro dela? Ela foi largada no meio do caminho? 15 minutos antes do O.J. chegar em casa, o motorista da limusine também disse ter visto algo estranho. Ele disse que viu um homem mais ou menos da estatura do O.J. nas sombras perto dos arbustos ao lado da casa. E aí, como vocês bem se lembram, foi ali do lado da casa, nesse mesmo lugar onde o motorista da limusine viu essa tal pessoa que tinha aquele outro par da luva. Também teve uma outra testemunha que foi chamada para depor, que ela disse que estava passando de carro próximo à casa da Nicole naquela noite, e aí ela se deparou com um motorista em um carro branco que estava super exaltado, que cortou a frente dela e começou a brigar com ela. E aí ela pareceu conhecer aquele homem. E o carro era o mesmo do O.J., o carro branco que ele tinha. Só que essa testemunha, ela foi desacreditada no tribunal. Isso porque antes do julgamento acabar, ela vendeu essa informação, essa história dela, para um veículo de notícias. Então, não tinha como usar. As pessoas alegaram que ela só estava falando aquilo por fama e dinheiro. E a promotora, a Márcia, ela ficou muito puta. Porque, ia ajudar muito no caso se esse testemunho fosse usado. E é claro que também tinham as alegações de abuso da Nicole. A gente tinha boletins de ocorrência, a gente tinha ligações dela pra polícia, a gente tinha indicações de que ele era violento com ela. Nessa parte também rolou uma outra história louca, porque uma das melhores amigas da Nicole publicou um livro contando a versão de por que ela acreditava que o O.J. era culpado. E aí nesse livro ela expôs, supostamente, vários segredos, falando até que o O.J. tinha chegado a ameaçar ela de morte em algum momento. E aí ela publicou esse livro. Como o julgamento estava muito em alta, ele vendeu horrores, a amiga dela ficou rica e o livro também, nada no livro pôde ser usado no julgamento pelo mesmo motivo daquela testemunha, porque ela estava usando aquelas informações para ganhar dinheiro. Então essa amiga também nem pôde ir depor. Outra parte suspeita foi que a Márcia pediu análises dos fios de cabelo que estavam naquela touca que foi encontrada na cena do crime também, para ver se batia com os fios de cabelo do O.J. E aí a defesa dele se recusou a fornecer a quantidade suficiente de fios para que eles fizessem essa análise. Aparentemente, você tem que usar 100 fios de cabelo para conseguir ter um resultado mais certo, como é feito em outros julgamentos. Mas a equipe de detetive dele falou, não, a gente vai fornecer um fio. E aí teve até uma audiência específica só para decidir a questão dos fios de cabelo. E aí ficou decidido no final que ele ia oferecer 10 fios. E aí a defesa falava que fornecer 100 fios era muito abuso. Só que não faz sentido nenhum. Em todo caso, tem que fornecer essa quantidade. Resultado, os fios de cabelo da touca bateram com os do O.J., mesmo eles tendo fornecido pouca coisa. As pegadas de sangue encontradas na cena do crime também batiam com o mesmo número de sapato que o O.J. usava. E tinha um pouco de sangue do Ron no carro do O.J., só que eles nem se conheciam antes. Só que o O.J. tinha advogados muito bons. Eles começaram a perceber que o Rob Shapiro não
não estava na mesma página que eles. Ele estava muito lento e eles estavam determinados a provar a inocência do O.J. Então, o Shapiro foi substituído por um cara chamado Johnny Cochran. Ele era um advogado negro. E a defesa fixou muito na teoria do racismo. Eles alegavam que a polícia tinha entrado na casa sem um mandado e que eles estavam plantando provas para tentar incriminar o O.J., mesmo sem saber, só por ele ser negro. Inclusive, a defesa levou uma testemunha que dizia que quando ela estava passando ali na frente da cena do crime, quando os policiais já estavam lá, ela perguntou o que estava acontecendo e um dos policiais falou: não, tá tudo bem, a gente já tá resolvendo tudo, tipo, já tá tudo resolvido. E pra defesa, eles tentaram vender a teoria de que o policial falou aquilo porque eles já tinham decidido que eles iam incriminar o O.J. Então ele falou: não, já tá resolvido, a gente já resolveu. Mesmo sem ter tido um julgamento, mesmo sem ter provas suficientes. E essa teoria foi muito forte, até mesmo para a escolha dos jurados. A defesa dizia que a promotoria queria evitar que jurados negros compusessem a banca. De acordo com a defesa, a promotoria acreditava que se tivessem negros na banca, eles iam automaticamente ficar do lado do O.J. E aí os jurados foram decididos de uma forma meio que meio a meio, com brancos e negros. Além disso, a defesa alegava que o O.J. tinha artrite nos pulsos, então ele nem conseguiria esfaquear uma pessoa daquela forma e ter tempo de conseguir fugir e cobrir os próprios rastros. Agora, tem um fato que não foi levado para o tribunal, mas o O.J. fazia aulas de algum esporte que envolvia facas, mas não era aquelas facas, era aquelas facas tipo adaga mesmo. E a arma usada no crime, a faca que foi usada, não era uma simples faca de cozinha que você tem na sua cozinha, era uma faca mais elaborada. Um dos investigadores era um cara chamado Mark. Foi ele que encontrou a maioria das evidências físicas nesse caso. Ele foi acusado pela defesa de ser extremamente racista. E ele também foi colocado para depor. Durante as perguntas, os advogados de defesa perguntaram para o Mark se ele já tinha sido racista nos últimos 5 ou 10 anos. Ele já tinha jurado que ele ia falar a verdade e ele disse que ele não foi racista. Só que a defesa tinha várias provas. Eles tinham áudios do Mark sendo extremamente racista. E foi aí que complicou, porque como o Mark era a pessoa que tinha encontrado a maior quantidade de evidências físicas e ele era um cara extremamente racista, como que eles iam provar que o Mark simplesmente não plantou aquelas provas para incriminar o O.J.? Além disso, ele cometeu perjúrio, porque ele mentiu no tribunal. Também teve um especialista forense que foi chamado para depor e era para ele ser imparcial, era só para ele dar a opinião dele sobre as evidências. Mas ele meio que deixou a defesa entrar na cabeça dele. Ele admitiu que o corpo da Nicole foi movido antes dele chegar para examinar, que todos os corpos foram removidos antes dele terminar de coletar evidências, e ele também falou que ele não coletou um pedaço de papel misterioso que aparecia no vídeo que eles gravaram na cena do crime. Então, assim, tava muito complicado o caso. Apesar de ter evidências muito concretas, a defesa tava fazendo um trabalho muito bom na questão do racismo. E assim, gente, não me levem a mal. Tem vários casos muito injustos que o racismo acaba condenando pessoas inocentes. E são um grande absurdo. Ainda mais com a polícia de Los Angeles. Eles sempre tiveram a fama, principalmente naquela época, de serem racistas. Então não tava parecendo muito bom pra eles. Só que nesse caso, tinha muita evidência contra o O.J. E aí a parte mais polêmica que vocês devem se lembrar é a tal da luva. Nessa hora, os advogados do O.J. levantaram algumas dúvidas sobre o tratamento das provas. Essas luvas não eram simples luvas de couro, elas eram luvas de um designer. Então não é qualquer pessoa que pode comprar. E elas estavam encharcadas de sangue. E o couro, vocês sabem que ele pode encolher, até porque estava sendo super manuseada e levada para laboratório. Durante o julgamento, o O.J., diante do júri, experimentou luvas semelhantes às que estavam na cena do crime. E essas luvas não serviram. Só que o jeito que ele experimentou, parecia que ele tava tipo assim, esticando a mão, sabe? Pra parecer que não ia mesmo servir. E aí na argumentação final, a defesa colocou pro júri que como as luvas não serviam, não dava pra ser usada como prova. E essa técnica, por incrível que pareça, funcionou. Apesar da gente ter um histórico violento do O.J., pegadas de sangue que batem com o tamanho que ele usa, um machucado na mão esquerda que bate com as gotas de sangue naquela trilha, uma testemunha que teria visto um carro branco igual o dele na cena, luvas que estavam uma na casa da Nicole, uma na propriedade dele, e um gorro que tinha os cabelos dele, o veredito inocente foi anunciado no dia 3 de outubro de 95. Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder.
E aí os jurados deram alguns depoimentos um pouco polêmicos até depois que esse julgamento acabou. Os jurados, que eram negros, eles se sentiam obrigados a votar na inocência porque eles tinham medo da repercussão que isso ia ter na comunidade. Se estava tendo toda uma questão de racismo, eles iam falar que o O.J. era culpado? Ao mesmo tempo, os brancos sentiam a mesma coisa. Então, assim, a acusação de racismo foi muito pesada. A gente tinha um investigador extremamente racista ali no caso. Era muito complicado. Só um ano antes, teve um julgamento terrível em que um cara foi condenado injustamente por conta disso. Era um tema muito sensível e é até hoje. A gente tem muitas injustiças. E o O.J., quando ouviu a sentença, a absolvição dele, ele quase não conseguiu conter um sorriso. Apesar dele ter sido absolvido criminalmente, ele foi levado para o tribunal de novo, agora com um processo civil do caso. E no processo civil, ele foi condenado. Ele teve que pagar às famílias das vítimas o equivalente a 33,5 milhões de dólares. Então é muito bizarro, porque como que uma pessoa é inocente no processo criminal, mas é culpado pelas mortes no processo civil? Ou ele é culpado nos dois, ou ele é inocente nos dois, concordam? Também teve algumas polêmicas que não foram levadas em consideração no tribunal, e algumas fontes dizem que enquanto o O.J. estava sob custódia, um amigo dele visitou ele. Parece que eles tinham algum tipo de conversa que envolvia religião, que não podia ser... assim, tinha que ser privada, não ia poder ser levada para tribunal. Mas ele teria supostamente confessado o crime para esse amigo e um policial ouviu. Só que eles não puderam levar isso para corte por causa desse juramento religioso. E assim, é suposição porque é a fala de um policial, né? Se ele tá falando a verdade ou não, não sabemos. Pouco depois da absolvição, logo o O.J. voltou para as manchetes por conta de um acidente de trânsito em 2000. Ele se envolveu em uma briga. E tiveram várias polêmicas depois disso. Ele e um amigo decidiram roubar 2 comerciantes de artigos esportivos e aí eles entraram num assalto à mão armada. E o O.J. simplesmente disse pra polícia que estava tentando recuperar as coisas que eram dele. Em 2008, ele foi condenado por várias acusações de assalto à mão armada e sequestro. Mas ele conseguiu liberdade condicional desse caso em 2013 e nesse tempo que ele ficou preso, ele disse que ele começou a seguir a religião, que ele não se meteu em nenhum tipo de confusão na cadeia. E em novembro de 2017, ele também chamou a atenção de novo porque ele foi expulso de um hotel em Las Vegas porque ele quebrou vários copos. Durante os últimos anos tiveram várias especulações com relação ao estado de saúde do O.J. Em maio de 2023, ele postou um vídeo no Twitter falando que ele estava com câncer. A morte dele foi anunciada agora em 2024 por membros da família. Ele morreu no dia 10 de abril de 2024. Ele tinha 76 anos de idade e estava rodeado pelos filhos. Ele deixou para trás uma montanha de dívidas. Por conta dos juros, o valor estimado dessa dívida é de cerca de 114 milhões a 200 milhões. E grande parte dela é devido aos danos que ele precisa pagar às famílias das vítimas. E aqui também tem uma parte muito polêmica. O O.J. planejava publicar um livro como um escritor fantasma. O livro se chamaria Se Eu Tivesse Feito, tipo If I Did It. E seria um relato hipotético de como ele teria cometido os assassinatos da Nicole e do Ron. Só que o acordo de publicação com a editora falhou e um juiz federal concedeu os direitos de publicação do livro à família do Ron Goldman. E eles publicaram o livro, só que eles acrescentaram um negócio no título. O título virou If I Did It, Confessions of the Killer, ou seja, Se Eu Tivesse Feito, Confissões de um Assassino. Esse livro foi publicado em setembro de 2007. Quando o O.J. estava pensando em publicar a história, ele deu uma entrevista para a editora HarperCollins. E essa entrevista foi ao ar, finalmente, em março de 2018. E na entrevista, o O.J. descreveu uma situação hipotética em que ele encontra o Ron na casa da ex-mulher dele e pega uma faca do amigo Charlie, quando a discussão esquenta. No vídeo, ele também expressou um certo arrependimento do abuso físico que ele provocou na Nicole. Ele disse: a única coisa que me dói mais nisso, além de ser considerado por alguns um assassino, é ser um espancador. Nos dias de hoje, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, acredita que o O.J. Simpson é culpado, sim, dos 2 assassinatos e que foi uma pessoa que simplesmente foi inocentada por outras questões aí do julgamento, mas que ele acabou saindo impune. Na verdade, não tão impune, porque ele foi obrigado a pagar uma indenização civilmente, mas como vocês podem ver, ele faleceu e deixou essa dívida para trás. Bom, quero saber o que vocês acham dessa história, comentem aí e até a próxima.